Olá, estamos na 8ª teleaula desta série e vamos começar nossa visita entrando com o Diego em um dos espaços mais importantes da Assembleia Legislativa, o plenário. Aqui é o local onde os deputados se reúnem para discutir e votar as proposições, ou seja, exercer a democracia na prática. Diego, você já tinha vindo aqui antes? Não, é a primeira vez que eu entro aqui no plenário. Eu já tinha visto pela televisão, mas pessoalmente é a primeira vez. E o que você acha? É importante que aqui nesse local haja representantes de vários setores da sociedade para discutir as propostas de lei? Claro, acho que é importante sim, porque afinal de contas a sociedade ela é formada desses vários setores, né? Então, se o interesse é público, tem que ter representante de cada setor, sim. Tem alguma dúvida ou alguma curiosidade a respeito desse espaço que você queira esclarecer? Eu gostaria de saber como é que funciona a visitação ao público, como que a população faz para ter acesso aqui às reuniões, se toda reunião que tem aqui a gente pode, né, vir de fora participar, como é que funciona isso? Bom, o cidadão comum só pode entrar no tapete vermelho, que é como chamamos o plenário, quando há eventos com participação popular, como fóruns e debates. Mas todas as reuniões podem ser acompanhadas pela TV ou ali do alto, no que chamamos de galerias. E é para lá que nós vamos acompanhar a votação da reunião do plenário que começa daqui a pouco. Está no ar o TV Escola. Olá! O plenário é mesmo o lugar onde acontece o espetáculo da democracia. Mas o conjunto dos parlamentares pode, excepcionalmente, se reunir em outro espaço, conforme previsto no regimento interno. E nas câmaras municipais também há um plenário. Mas é importante saber, no entanto, que se os vereadores resolverem se encontrar na praça, aqui em Ipatinga, na região do Rio Doce, eles não poderão tomar nenhuma decisão formal, porque a reunião só terá valor se acontecer nos casos e na forma prevista no regimento interno. Os regimentos internos das casas legislativas definem os dias em que acontecerão as reuniões, ou também conhecidas como sessões ordinárias. E o presidente pode convocar outras reuniões que serão chamadas de extraordinárias. Para começar uma reunião é preciso que haja um número mínimo de parlamentares, ou seja, um quórum para a abertura dos trabalhos. Isso varia muito entre as casas legislativas. Na Câmara Federal, por exemplo, basta a presença de 10% dos deputados. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é necessária a presença de 1/3 dos parlamentares, ou seja, 26 deputados. E na maioria das câmaras municipais, é preciso que a metade dos vereadores esteja presente. Aqui em Ipatinga, uma reunião só se inicia se pelo menos 7 vereadores estiverem presentes. O que vai ser discutido e votado em uma determinada reunião deve ser previamente estabelecido. Isso para permitir que os parlamentares possam se preparar, buscando informações necessárias para se posicionar perante cada proposição. O que será apreciado naquela reunião de plenário, portanto, deve constar da ordem do dia, que é elaborada pelo presidente da Casa Legislativa. Afinal, decidir o que vai estar na ordem do dia, ou seja, na pauta de votação, é uma função importante? O que vocês acham? Nós fizemos essas perguntas aos moradores de Belo Horizonte e também aqui de Rio Branco, no Acre. Vamos ouvir a população? Eu acho que o processo legislativo ele tem um rito próprio, eu acho que é importante você ter uma pauta, você ter uma agenda, você ter uma ordem do dia para que os deputados possam discutir os projetos, debater as propostas que sejam feitas em ordem de prioridades, que seja aberto também políticas públicas, ouvido comissões com a comunidade e tudo. Isso é muito importante e contribui para o processo democrático e para o processo legislativo, é muito importante. Sim, claro, porque primeiro é um poder importante e essas leis elas dizem respeito às nossas vidas. Aí não tem como você cobrar a aplicação da lei se você não sabe o processo de produção, o conhecimento e mesmo o que os parlamentares estão fazendo a favor da gente ou contra a gente, né? A gente tem que ficar sabendo o que a gente está votando, o que está acontecendo, para depois ter a nossa ideia, né? Ter a nossa opinião. A gente não vai opinar por uma coisa que a gente não sabe, né? É por isso que a gente vota a ver até pessoas erradas, porque não sabe nem o que elas fazem e o que deixam de fazer. É isso mesmo. Esta é uma atribuição muito importante, já que não decidir sobre uma determinada matéria
porque ela não consta da ordem do dia, já é em si uma forma de decidir, ou seja, decidiu-se adiar a discussão e votação de um determinado assunto ou matéria. Agora, no plenário acontecem fatos curiosos que nem sempre são compreendidos pela população. Pelas TVs do Legislativo, da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa, ao acompanhar uma reunião, poderemos verificar que algumas proposições são decididas rapidamente e por unanimidade, sequer havendo discussão. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o projeto. Senhoras deputadas e senhores deputados, que eu aprovo, permaneço com desconto. Aprovado. Nesses casos, não quer dizer que a Casa não apreciou corretamente a proposição, mas sim que o consenso foi alcançado previamente, em especial nos trabalhos das comissões. Lembram-se? Lembro sim, mas o que muitos se perguntam é: por que outras matérias demoram tanto a ser analisadas e aprovadas? Será que é possível aprimorar esse processo? Sim, isso é lógico, depende do vereador, depende do deputado e principalmente a conduta política dele. Os vereadores chegar mais perto da população também, conversar. Fazendo a coisa, melhorar o lugar, né? Tem que fiscalizar o trabalho dos vereadores escutar mais a comunidade. Deveria ter mais competência nessa área. Precisa mais de honestidade, né? De cada vereador, deputado, e que a lei que vai beneficiar a cidade, beneficiar o povo. A gente está alegre, satisfeito para votar para eles ser umas pessoas, sentar no lugar deles que eles merecem também, mas eles também deveriam olhar para a pobreza um pouco, né? A população conscientizar mais, procurar votar mais naquelas pessoas que realmente são comprometidas com a lei e com a ordem. Aí sim, o município, o estado, o país terá grande êxito. O processo pode ser sempre aprimorado, principalmente quando se diz respeito à participação. Quando se analisa alguns assuntos, por exemplo, muitas vezes os representantes do povo não chegam a um consenso, pois as forças políticas divergem profundamente. Nesses casos, é preciso encontrar um equilíbrio. A minoria precisa ter recursos no regimento interno para retardar a votação da matéria. Isso para chamar a atenção dos demais parlamentares e da sociedade para os pontos que a leva a ser contra aquela proposição. Daí, muitas vezes, os tempos de discussão e votação serem diferentes de uma matéria para outra. Esse esforço para retardar a apreciação de uma matéria é chamado de obstrução. É um recurso totalmente legal e democrático. O que não pode acontecer é que a obstrução paralise indefinidamente os trabalhos legislativos, impedindo que o parlamentar aprecie a matéria em algum momento. Essa espécie de via decisória, essa pode ser muito prejudicial à governabilidade e à democracia. No plenário, são feitas as discussões e votações conforme as normas previstas no regimento interno. Estas normas definem, por exemplo, a ordem e o tempo dos oradores, as possibilidades de ser interrompido, ou seja, quando um parlamentar poderá fazer um pedido de à parte, para ter um pequeno espaço de tempo durante o pronunciamento de outro parlamentar, ou ainda quando levantar uma questão de ordem, utilizada para questionar se os trabalhos estão sendo corretamente conduzidos à luz do regimento interno. Durante as discussões em plenário, é possível a apresentação de emendas, ou seja, alterações ao projeto. Quando isso ocorre aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a proposição retorna à comissão temática com as emendas que serão analisadas e receberão um novo parecer, indicando se elas melhoram ou não o projeto. Daí, voltam para o plenário para a votação final. Mas, enfim, quem é que pode votar em plenário? Como são feitas as votações? Dá para acompanhar como meu vereador e deputado estão votando? Dá sim para acompanhar a votação do seu vereador ou deputado, mas para entender isso, precisamos saber que há as votações ostensivas e as secretas. As votações secretas só acontecem, conforme prevê a Constituição da República, quando se tem que votar um veto do Executivo ou a cassação de outros parlamentares. O voto secreto recebe muitas críticas, mas não há como extingui-lo, pois é uma determinação da Constituição. Diego, o que você acha do voto secreto? Eu acho que o voto secreto ele não deveria existir, né? Porque já que os políticos têm que ser transparentes com a população, eu acho que a população deveria saber qual é o voto do político, né?
Pois é, mas é importante saber que a Constituição prevê o voto secreto para garantir ao parlamentar a independência no momento de votar. Assim, sem saber como o deputado votou, se evita uma possível pressão ou negociação do voto ou até represália por parte do Poder Executivo e dos deputados que estão sendo cassados. Já as votações ostensivas podem ser feitas de forma simbólica ou nominal. Na votação simbólica, o parlamentar que conduz os trabalhos coloca em votação a proposição dizendo: quem é favorável permaneça sentado. O resultado, na maioria das vezes, é visível a todos os presentes. Mas se algum parlamentar ficar na dúvida, pode pedir para ser feita a contagem daqueles que se manifestaram favoráveis e contrários para se ter certeza do resultado da votação. Já na votação nominal, utiliza-se o painel eletrônico, ou os parlamentares são chamados um a um para manifestar o seu voto oralmente. Para encerrar a teleaula de hoje, vale lembrar que a votação simbólica, por um lado, é muito mais rápida, permitindo a apreciação de diversas proposições em poucos minutos. É uma forma mais ágil de encaminhar projetos de lei, emendas e requerimentos. Já a votação nominal exige mais tempo, pois cada parlamentar precisa se identificar, seja pelo painel eletrônico ou por manifestação oral. Mas é uma votação mais transparente. Isso porque o voto do parlamentar fica registrado e pode ser consultado depois por qualquer pessoa, o que não acontece com a votação simbólica. É importante lembrar que a apresentação de um projeto de lei pode envolver vários tipos de votações, porque há o projeto e há também as emendas que foram apresentadas pelas comissões ou na fase de discussão do projeto e que voltam para serem votadas no segundo turno, não é? É sim. A maioria das proposições passa sempre por discussão e votação no primeiro e no segundo turnos. Mas, sobre o segundo turno, nós vamos falar no nosso próximo encontro. Não percam. Até lá! Nessa 8ª teleaula, você viu que o plenário é um dos espaços mais importantes e democráticos do sistema político brasileiro. E você pode acompanhar as reuniões de perto ou pela TV. No plenário, são analisadas e votadas as normas do dia a dia de um município, de um estado ou do país. Ali estão representados os diferentes interesses da sociedade. Também viu as vantagens e as desvantagens das votações simbólicas, nominais e secretas. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo às questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.